corações. Vamos, dê as mãos, vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor, real fraternidade, amor, real fraternidade, amor. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Mãos Unidas. Eu me chamo Amanda e hoje, nesta terça-feira, nós teremos a palestra com o nosso irmão José Antônio com o tema A Visão Espírita da Dor. Lembramos que, ao final da palestra, nós temos o passe espírita à distância, o passe virtual. Então, nós pedimos para que não desliguem o vídeo, continuem conectados conosco e, se desejarem, podem colocar um recipiente com água para ser fluidificado. Então, para iniciar esse momento de muita luz e de muito amor, nós faremos a nossa prece inicial. Mestre Jesus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome. Pedimos muito discernimento, muito entendimento, para que possamos absorver dessa palestra o melhor possível, para que possamos despertar em cada um de nós o melhor. Obrigada por tudo, permaneça conosco hoje, amanhã e por todo sempre, que assim seja. Boa palestra. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é José Antônio, é com muito prazer que eu venho hoje aqui para esse momento, essa palestra, essa reflexão, aqui no Mãos Unidas, e gostaria em primeiro lugar de enviar um abraço a todos os trabalhadores do Mãos Unidas, os companheiros aí, e falar sobre o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a visão espírita da dor. Allan Kardec, quando trata na lei divina, ele questiona os espíritos sobre a questão da felicidade. E os espíritos superiores, orientando Allan Kardec, diz que o homem se aproxima mais da felicidade à medida que ele segue a lei de Deus. Quando se afasta da lei de Deus, isso gera a infelicidade. Obviamente que todos nós, espíritos, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, no sentido do conhecimento, e vamos evoluindo. Nesse processo evolutivo, passamos por diversas romagens terrenas, pela chamada pluralidade das existências, que a doutrina espírita nos ensina tão bem. Obviamente que, se nós voltarmos em nossas reencarnações passadas, tivemos muitas experiências reencarnatórias, inclusive mudando de posição social, e tivemos então nessas experiências um aprendizado que se fixou em nós, que se fixou em nosso interior e que nos trouxe então uma condição de compreendermos melhor a vida, e à medida que vamos passando de vida em vida, de existência em existência, vamos então interiorizando esses conhecimentos e ampliando também a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de nos doarmos, a capacidade dos nossos valores morais, aos quais vamos adquirindo e vamos, como aquisição eterna, vamos carregando pela eternidade esses valores. Deus, ao criar o Espírito, certamente, nos criou para o bem, nos criou para a felicidade. Em momento algum vamos imaginar que Deus tenha criado o ser humano, criado o Espírito para o sofrimento, para a dor. Evidentemente, nos mundos como o nosso, de provas e expiações, ou nos mundos primitivos, onde os espíritos já tiveram quedas, onde os espíritos já erraram e reencarnam num processo algumas vezes de expiação, outras de provação, é lógico
que nessa situação nós podemos compreender que o Espírito já contrariou a lei de Deus, ou seja, saiu daquela linha reta da evolução e ao sair dessa linha reta da evolução seguindo a lei de Deus, ele então contraiu para si dívidas que deve então sanar com a lei divina, ou seja, voltar novamente ao caminho do reto de onde se desviou, voltar a esse caminho, a essa estrada reta por onde deveria ter seguido, e nós então, no nosso livre-arbítrio, evidentemente, optamos por seguir pelo caminho tortuoso da dor. Então, no mundo como o nosso, em que estamos vivendo aqui no planeta Terra, existe uma diversidade de espíritos reencarnados, desde os mais atrasados a espíritos superiores e até o exemplo maior da perfeição, que é Jesus, conforme nos fala a questão 625, que ele é para nós modelo, guia e modelo da humanidade. Então, no processo em que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra, a dor desempenha um papel importantíssimo educativo, regenerativo, de redenção da própria alma. Espíritos que no passado, por exemplo, foram verdadeiros déspotas, tiranos da história, retornam ao mundo na condição, ora de escravos, na condição de subalternos, para aprender a duras penas o sacrifício do dia a dia e desenvolver em si qualidades importantes como a humildade, a paciência, o amor ao próximo, o respeito. Por exemplo, quando nós ouvimos falar do espírito de Jesus Gonçalves, a figura desse irmão tão querido de todos nós, pelos espíritas aí também, vamos encontrar Jesus Gonçalves, segundo as revelações de Chico Xavier, tendo a sua reencarnação como Alarico I, que foi um conquistador da Idade Antiga, e naquela condição de conquistador adquiriu dívidas para com a lei divina, que o fez retornar nessa condição para ter essa oportunidade de se harmonizar novamente com a lei de Deus. Nós todos, então, temos a nossa cota de provações individuais. Allan Kardec nos fala que existe 2 tipos de causas das aflições humanas. As aflições que são geradas, evidentemente, pelas causas anteriores, e aquelas que são geradas pelas chamadas causas atuais. As causas anteriores das aflições, Allan Kardec nos deixa claro no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, são aquelas que fogem à vontade do homem. São aquelas que nós não temos condições de controlar, que nós não temos um controle sobre aquela situação e, portanto, não temos como interferir. E aí ele nos dá exemplos. Por exemplo, a perda de alguém que era um verdadeiro arrimo de família através da desencarnação e que deixa os que ficam em condições muito difíceis. Essa perda, esse luto é evidentemente por uma causa anterior. Coloca nessa situação também as chamadas doenças congênitas, aquelas que a pessoa já nasce, a criança já nasce com aquele problema, a microcefalia, a hidrocefalia, o problema da cegueira, enfim, todas aquelas deficiências de ordem ou deficiências de ordem intelectual ou de ordem física que levam o espírito a ter dificuldades no seu trabalho do dia a dia, na sua movimentação, enfim, no desempenho da sua tarefa que ele deveria executar no seu dia a dia, que muitas vezes não tem condição por causa das limitações, mas deve vencer essas limitações, lutar contra elas e desempenhar o seu papel aí dentro da sociedade, dentro do mundo onde está vivendo. Ele então cita vários exemplos como esses para nos mostrar que as causas anteriores estão distantes da vontade, a pessoa não tem como ter um controle sobre isso. Também nos mostra que existem as causas atuais das aflições. As causas atuais das aflições, elas são vinculadas à escolha que nós fazemos.
Quando nós fazemos escolhas erradas, sofremos as consequências disso. É muito comum entre nós espíritas falarmos sobre a questão da lei do karma ou da lei da causa e do efeito. Muitas pessoas veem o karma no sentido só negativo. A palavra karma tem a ver com causa e efeito. Tudo que eu planto, eu colho. Toda ação gera uma reação. Então não existe karma somente ou a lei de causa e efeito só em relação às reencarnações passadas. Existe também em relação à nossa vida atual. O que nós estamos fazendo atualmente gera uma consequência daqui a pouco, daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, vamos colher o que estamos plantando hoje. E Allan Kardec nos dá alguns exemplos. Quantos pais lamentam os filhos ingratos que lhes tratam da forma mais egoísta possível? E Allan Kardec diz então, será que lá na fonte, no início, esses pais não foram negligentes na educação desses filhos e os criaram dessa forma para que pudessem receber de volta essa ingratidão? Quantas pessoas têm os seus chamados crises de ordem financeira, suas bancarrotas financeiras, quando poderiam ter sido mais previdentes e econômicos para evitar que aquilo acontecesse? E assim, se formos analisar quantas afeições destruídas porque estavam baseadas unicamente no aspecto financeiro, físico, na beleza física, e que dura 2, 3 ou 4, 5 anos, e as consequências são dolorosas para aqueles que sofrem essas consequências. Então, a dor, muitas vezes nós carregamos essa dor para nós mesmos através do nosso livre-arbítrio. Carregamos a dor para nós mesmos através das atitudes, das escolhas erradas que fazemos nesta vida ou das escolhas erradas que fizemos em outras reencarnações. Daí o porquê na doutrina espírita nós não acreditamos na questão da fatalidade absoluta. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores sobre a questão da fatalidade, ele nos mostra que a fatalidade ela está vinculada a 3 processos importantes na questão da escolha das provas. Então ele diz que a fatalidade está no nascimento, na morte, que é inevitável. A única certeza que nós temos é de que todos nós um dia vamos partir para a vida espiritual, porque esse corpo, ele tem data de validade, ele tem um tempo que ele suporta viver aqui na Terra e ele vai definhando. Aliás, Joana de Ângeles nos diz, no livro Viver e Amar, que a partir do momento em que nascemos já começamos a morrer. Então, o corpo ele vai perecer algum dia, é fatal. E a outra fatalidade que nos fala o Livro dos Espíritos é exatamente aqueles fatos principais que independem da vontade do homem, o que volta no mesmo raciocínio de Allan Kardec nas causas anteriores das aflições. Fora isso, eles dizem, o homem livre para escolher e fazer aquilo que bem deseja. Se assim é, nós podemos ser felizes. Podemos ser relativamente felizes nesse mundo, sabendo viver cada momento, aproveitar cada momento da nossa vida de forma saudável, sadia. Muitas vezes nós mergulhamos no processo da dor e há momentos em que temos que passar por provações mais difíceis, mais dolorosas, e essas provações mais difíceis e mais dolorosas vão mexer com o nosso interior, com o nosso íntimo. Mas esse é o momento do crescimento interior. Esse é o momento em que o espírito vai realmente sair da sua zona de conforto para compreender que existe uma lei maior que está lhe chamando para o processo da evolução. Quantas pessoas levianas que só querem gozar a vida de uma forma desequilibrada, de uma forma sensual, e que a dor lhe bate na porta através da perda de um ente querido, por exemplo, ou mesmo através dessa pandemia que está ocorrendo neste momento aí, atingindo toda a humanidade do coronavírus, e que vai fazer a pessoa refletir melhor a perda de um emprego, a perda de um ente querido, a perda de um amigo, e que vai fazer essa pessoa refletir melhor sobre a vida. Então, quando nós entendemos a dor sob o ponto de vista educativo,
tudo fica melhor. Sobre o ponto de vista de que a dor está burilando a nossa alma, assim como também um ourives pega o diamante bruto e vai lapidando. A dor é a nossa lapidadora para que nós possamos brilhar essa luz que existe em nós na condição de anjos que estamos a caminho, porque todos nós somos um projeto de anjo que estamos caminhando para chegar a esse ponto algum dia, certamente, não sabemos quanto, talvez daqui milhões de anos, quando atingiremos a perfeição e atingiremos a angelitude, com as duas asas, conforme diz Emmanuel, a asa da sabedoria e a asa do amor, quando então teremos uma condição melhor de podermos ajudar, de auxiliar o próximo, atingindo esse grau maior da perfeição. Então é sempre importante nós lembrarmos que, acima de tudo, a dor é uma irmã bendita que nos tem ensinado muito. Para finalizar essa nossa palestra, eu gostaria de recordar uma história que ocorreu com Chico Xavier. Chico sempre carregou um processo, além da mediunidade extraordinária, do muito amor que ele tinha. Certamente ele teve uma vida de muitas dificuldades desde a infância. Aos 4 anos perdeu a sua mãe, depois foi morar com a sua madrinha, e essa madrinha o surrava todos os dias, inclusive dava garfadas nele, e uma certa ocasião Chico teve que inclusive lamber uma ferida de uma criança, de um menino, para que ficasse curado. Diziam que se alguma criança lambesse, ele ficava, o que realmente foi uma situação muito difícil, mas a sua mãe no mundo espiritual, ele já tinha a comunicação com os bons espíritos, a sua mãe ali no mundo espiritual orientou que ele seguisse isso. E Chico sempre passando por situações muito difíceis, catarata, angina do peito, e aí Chico então queria muito entender o processo dessa dor, desse sofrimento, e queria curar aquilo ali. Chegou para Emmanuel e disse: Emmanuel, no Evangelho do Espiritismo, lendo os ensinamentos do Cristo, está escrito: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Será que o Senhor não podia ajudar eu a curar esse problema da catarata, da angina no peito? Eu sofro tanto com essa situação. E aí Emmanuel disse a ele assim: Chico, leia novamente o Evangelho. Ele leu: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí Emmanuel disse: veja o final da frase. Ele disse: porque serão consolados, Chico, não porque serão curados. E disse: agradeça a dor, Chico, que lhe aprimora a alma. Agradeça a dor que lhe educa o espírito e faz com que você possa alçar os cimos da luz, atingindo então uma condição melhor do que aquela em que aqui esteve na Terra. A dor, na realidade, como diz o budismo, ela é o fim da dor. O fim da dor maior que nós vivemos desse mundo, das ilusões, dos sofrimentos e das provas. Quem suporta com paciência as provações, as dores da vida, quando deixa o mundo, a alma se eleva para as regiões mais felizes, mais alegres do mundo espiritual. E quem sabe, até mesmo de algum mundo superior em que o espírito tenha merecimento para viver. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça e nos dê força, especialmente nesse momento pelo qual estamos passando a humanidade. Muita paz a todos. Agradecemos ao nosso irmão José Antônio por essa palestra edificante, que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos na nossa jornada diária, e a espiritualidade amiga por todo o amparo e proteção de sempre. Então, para fechar esse momento de muito amor, nós vamos fazer a nossa prece final. Mestre Jesus, obrigada por todos esses ensinamentos, obrigada por todas as dificuldades, por todas as provações e expiações que nos são dadas diariamente como modo de crescimento mental, moral e espiritual. Pedimos muita proteção à terra e a cada um dos seus moradores, encarnados e desencarnados.
Peço para que continue conosco, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Agora é o momento do nosso passe virtual à distância, né? Nosso passe espiritual. Então eu peço para que os irmãos vão a um lugar mais tranquilo e calmo, sentem-se confortavelmente e se conectem com o nosso Mestre Jesus. Usa, Senhor, as minhas mãos no grande plantio do bem. Os homens são todos irmãos na terra e nos mundos do além. Que eu saiba ser bom de verdade, Senhor. Eu saiba plantar caridade e amor. Eu possa servir de instrumento da paz. Oh, quando o Senhor minhas mãos usará. Queridos irmãos, vamos nos preparando para o nosso passe magnético. Procure um lugar confortável, onde você possa estar recolhido em si mesmo. Coloque a água para fluidificar. Sente confortavelmente. Inspire, respire, se acalmando. Silenciando os pensamentos, entrando em contato com seu Deus interior. E vamos assim, queridos irmãos, nos conectando com esse ser maior que nos criou, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra, que nos deu a oportunidade desta escola da vida, olhando para cada um de nós. Vamos percebendo, como disse Jesus, que somos feitos à semelhança do nosso Pai. E como filho do Pai que somos munidos de toda a potencialidade criativa, potencialidade de cura, que existe em nós, a nossa divindade, que existe em nós, a força necessária para curarmos e também auxiliar os nossos irmãos. Senhor Jesus, você nos disse que somos o sal da terra. E como Jesus, as suas palavras são sagradas para nós. Temos a convicção, Senhor, que somos capazes de fazer muito mais por nós e por aqueles que nos cercam. Que sejamos esse sal, Senhor, a alimentar vidas, curando as nossas feridas, acreditando em nosso potencial divino, olhando essa luz que nos envolve, olhando essa luz que nos cerca, a luz do amor infinito do Pai. E assim, queridos irmãos, sentindo essas vibrações de amor, vamos acalmando e recebendo o que necessitamos para o dia de hoje.
que a luz infinita do teu amor, ó Pai, que os cuidados e o infinito do teu amor, Jesus, fique eternamente em nossas vidas e que assim seja.